Buenas, como dizem os castelhanos. Pois é, gente, vai lá, pegue o seu lápis, sua caneta, seu caderno. Agora é a hora de anotar. Nós vamos para o campo da saúde. Vamos entrevistar uma médica especialista em pediatria que vai nos trazer assim valiosas informações. Vou entrevistar a doutora Juliana Pirman, ela que é gastroenterologista pediátrica. Boa noite, doutora Juliana. Boa noite. Esse Pirman, e pela cor dos seus cabelos, é de origem germânica. Austríaca. Austríaca. É. Bom, austríacos e alemães são... É juntinha muito a fronteira ali, próximos, né? Na verdade, a minha família depois foi para a Alemanha e aí vieram para o Brasil. Então, o meu sobrenome, doutor, é Schetter. Eu sou germânico, né, alemão, mas tenho uma herança muito forte dos prussianos, aqueles alemães prussianos. Dizem que davam bons soldados. É. Legal. A doutora Juliana Pirman, ela é formada em Curitiba, né, Faculdade de Medicina da PUC do Paraná, e fez residência médica no Hospital Pequeno Príncipe, que é um importante hospital na cidade de Curitiba. Foram 2 anos de pediatria, 2 anos de gastroenterologia pediátrica e 1 ano de endoscopia pediátrica, totalizando 5 anos de especialização no hospital. E o que é mais importante aqui, além de todo esse seu currículo, que é fantástico, é que ela é joinvilense, da Gema. Da Gema. Doutora Juliana, vocês médicos estudam pra caramba, né? Bastante. E nem pode ser diferente, né? Não, mas vale a pena. Vale a pena. Faria tudo de novo. É apaixonada pela medicina. Eu sou, principalmente pelas minhas crianças. Gosta de ver as pessoas bem cuidadas. Bem cuidadas, e a pediatria é um ramo que ele te fascina de algum jeito, assim. Você trabalha e se diverte. Então, você atende seu pacientinho e, ao mesmo tempo, ele te conta cada coisa que você sai de lá, dá boas gargalhadas, assim, o dia inteiro. Então, antes de adentrarmos no campo propriamente da medicina, conta para nós, assim, como é que foi a tua opção por medicina? De repente, estava lá no 2º grau e você é muito decidida e decidiu, vou fazer medicina. Olha, eu vou te dizer que acho que isso já vem bem antes, talvez da minha fase de infância, um pouco influenciada pelo meu pai. Nas brincadeirinhas você já era a médica do grupo. A médica. Minha mãe conta que quando eu era pequena eu falava, o que você quer ser da vida? Ou eu quero ser médica ou eu quero ser de cozinhar, eu falava, ou cozinheira ou médica. Então, acho que daí surgiu a vontade. Então fechou, né? Você é médica e como gastroenterologista, que tem muito a ver com cozinha também, né? Mais ou menos. Não é bem assim, mas um dos meus hobbies também é a cozinha, digamos. Então, doutora Juliana, nós vamos trabalhar 3 assuntos agora, gente, que são assuntos muito importantes. Um deles é o refluxo. Fala para nós o que é o refluxo. Na verdade, o refluxo é quando você se alimenta, o conteúdo gástrico vai para o estômago. Quando esse conteúdo gástrico ele retorna para o esôfago, a gente considera como um refluxo. Mas existem 2 tipos de refluxo, o refluxo fisiológico e o refluxo patológico. Há uma confusão, assim, entre essas 2 modalidades de doença. Então, o refluxo patológico é um refluxo que é mais grave, que você precisa fazer um tratamento adequado, que é aquele, geralmente, uma criança maior ou um adulto, que pode até ter uma hérnia de hiato, alguma coisa, e que realmente tem uma sensação ruim, ou dor, ou um desconforto. Eles falam até que sentem alguma coisa queimar aqui em cima. Agora, o refluxo fisiológico é aquele refluxo do bebê, que é aquele bebezinho que nasce, que está bonitinho, mas é aquele bebê vomitador, que está sempre vomitando. Após as mamadas, ele tem aquelas regurgitações frequentes, que não seria uma doença, é o fisiológico, está dentro do normal. E hoje, com o olhar para a criançada aqui em Joinville, como está a situação?
Muita criança com refluxo? Olha, no consultório do especialista, a gente atende muito refluxo fisiológico, que são encaminhados, às vezes, como se fosse uma doença do refluxo. Então, a gente tem que desmistificar isso para a mãe. Às vezes, elas já chegam fazendo uso de 2 medicações para esse bebezinho, um bebê de 2, 3 meses, já usando 2 medicações a cada 8 horas, assim, e a gente tem que ir lá fazer uma papoterapia. Não automedicando, eu acho que talvez até os pediatras, naquela ansiedade de fazer alguma coisa pelo paciente, para diminuir a ansiedade da família, acabam colocando medicações que muitas vezes não são necessárias. E o que a mamãe tem que fazer? Então, a mãe, um bebezinho, né? Claro que a gente tem que avaliar a criança, ver se essa criança está ganhando peso, se ela não tem nenhum sinal de comorbidade, temos que colocar na curva de peso, fazer toda uma avaliação. Mas, a partir do momento que a gente diagnostica um refluxo fisiológico, que é esse refluxo bonzinho, assim, a criança, que é o bebezinho, nós orientamos a mãe a fazer uma mamada, deixar a criança mais elevada, com a cabeceira elevada, não a mãe se debruçar sobre a criança durante a mamada. Após a mamada, deixa ela rotar um pouquinho, fica em pezinho, uns 10 minutinhos pelo menos, para depois deitar a criança. Cabeceira do berço elevada também é importante para que ela fique sempre com proclive, assim. Então, tudo isso são as orientações que a gente orienta realmente a mãe para que ela, e com isso a criança vai crescendo e o refluxo vai sumindo. Essas orientações seriam fundamentais no pré-natal, né? Com certeza, com certeza. Ajudariam. De repente, lá no posto de saúde, alguém já orientando, enfim. Sim, até para manter o aleitamento materno, para não propiciar outras doenças, que seria também uma alergia alimentar, quando a gente inicia um NAN, um Nestogeno, uma fórmula alimentar, assim, que a gente já coloca uma proteína que não seja a proteína do leite materno, que é uma fórmula infantil, com uma proteína do leite de vaca, já que pode propiciar a alergia à proteína do leite de vaca, que é uma doença também bem frequente na população infantil, principalmente nos pequenos pacientes abaixo de 6 meses, e que é bem pouco divulgada para as pessoas. A gente já vai falar sobre esse assunto. Você falou no refluxo bonzinho, mas tem aquele refluxo que é um problema mesmo orgânico da criança, né? Sim. Quais são os sintomas, qual é o quadro e o que a pessoa pode fazer para resolver esse problema? Isso. Então, na criança menor, as mães às vezes chegam falando que até aquele bebê que hiperestende o pescoço, que está sempre com o pescoço estendido, parece que ele está com dor, porque o bebezinho não sabe contar se ele está tendo dor ou não, se está tendo uma azia, alguma coisa assim. Então, a posição do bebê a gente tem que ver, ou é aquele vômito em jato, que alguma coisa não está legal ali. Na criança maiorzinha, eles já relatam para a gente assim: ah, não, eu sinto que a comida volta. Eles falam: ah, parece que a comida volta aqui e ela retorna. Vômitos, dor mesmo, a própria azia. Então, todos esses são sintomas que nos levam a pensar em refluxo. E nesse caso, qual é a solução? Que é uma cirurgia? Não, a cirurgia também tem alguns casos que podemos indicar, mas a cirurgia estaria mais indicada ou para os casos refratários ao tratamento, aquela criança ou até mesmo adulto que já tomou meses a fio uma medicação, que são os melhores no momento, são os inibidores de bomba de próton, que existem várias marcas. A gente começa, faz um tratamento por 2 a 3 meses, reavalia, faz mais um pouco de tratamento, para depois, não deu certo, então vamos para a cirurgia. Ou aquele paciente que tem uma hérnia de hiato que precisa de uma cirurgia. Mas, geralmente, com o tratamento clínico, nós conseguimos fazer um tratamento legal e o paciente fica super bem depois. Bom, além do problema do refluxo, doutora Juliana, nós temos também um problema bastante sério, que é esse que você comentou, que é a alergia à lactose, ou alergia a alimentos. Na verdade, existem alergias aos alimentos e temos a intolerância à lactose. São coisas diferentes, bem diferentes. Que é bom explicar, né? Isso.
Em Joinville se fala muito de intolerância à lactose. Intolerância à lactose é aquele, principalmente os adultos, que tomam um copo de leite, distendem o abdômen, ficam com flatulência, eliminam muito mais gases, ou é aquele adulto que toma um copo de leite e sai correndo para o banheiro porque tem um quadro de diarreia em seguida. Então, esse seria um quadro de intolerância à lactose. É aquela pessoa que tem uma dificuldade de digerir a lactose, que é um açúcar do leite, então ela teria que reduzir a quantidade desse alimento na dieta dela, mas às vezes, então às vezes eles conseguem comer um queijo, um iogurte, mas um copo de leite não conseguem. Então é controlando a dieta que você fica, deixa a pessoa bem. Agora, a alergia à proteína do leite de vaca é uma doença que até está sendo mais divulgada nos dias de hoje, que geralmente são nas crianças menores, esses bebezinhos que nos procuram por refluxo, muitas vezes eles chegam para a gente como refluxo, mas é uma alergia ao leite de vaca. Então, é aquele bebê que chora, que a mãe chega, não é incomum a gente atender no consultório, uma mãe que chega, senta na cadeira e começa a chorar, doutora, eu não sei mais o que fazer com essa criança, porque é muito irritado. Para se amamentar, né? Exatamente. Mas mesmo mães que só fazem o aleitamento materno exclusivo, tudo direitinho com seus bebês, podem ter essa alergia que a proteína do leite que ela toma passa para o bebê, através do leite materno dela. Então, existem várias coisas, várias orientações que a gente fala que se exclui totalmente o leite de vaca e derivados da dieta dessa criança e, às vezes, se a mãe está amamentando o aleitamento materno exclusivo, a gente exclui da dieta da mãe para manter o aleitamento materno. E eu tenho percebido que vocês médicos, a medicina em geral, ela está mais atenta a esse tipo de problema, né? Sim. Eu sei que esse tipo de problema, ele já é muito antigo, tão antigo quanto a raça humana. Mas parece que agora vocês estão mais atentos, eu não sei se tem aumentado o número ou porque a medicina hoje criou mecanismos assim e está mais perceptível ao problema. Talvez se estude mais nos dias de hoje, façam mais estudos controlados, que a gente fala que são estudos que a gente pode realmente confiar, né? Mas eu acho que também a divulgação, até nos meios de imprensa, ajudam com que as pessoas pensem em outras coisas. Claro. Uma mãe que, o meu filho é aquele paciente que chora e é o menino que tem cólica sempre. Não é que tem cólica, alguma coisa tem por trás. Então, a dieta dele tem muito de leite. Tem muito de leite. E nesse caso, teria que cortar o leite? Corta totalmente o leite, mas não é totalmente o leite. Não só o leite, como até uma bolachinha água e sal tem traços de leite. Então, a gente faz uma orientação, assim, uma explicação muito adequada para a mãe, para que ela realmente faça, e as mães falam, doutora, isso virou um tormento na família, porque vão no supermercado, pegam um alimento, aí olham as embalagens, tem que ler o rótulo para ver se tem... É verdade que toda a família tem que participar, né? Toda a família. E aí, no final, dá tudo certo. E nisso reside também a importância dos alimentos terem um bom rótulo, trazendo informações precisas para que a pessoa, ao se alimentar, saiba o que de fato está comendo, né? Exatamente. O que é bom e o que não é bom para ela. Exatamente. Agora, isso tem até assustado, né? Porque, olha só, até então se tinha o leite como um alimento que você poderia fazer uso indiscriminadamente. Hoje, a medicina está sinalizando de que você deve ter cautela e, dependendo da pessoa, não se ingerir o alimento leite. Exatamente. Tudo na medicina, com o tempo muda, né? A gente fala que às vezes são as épocas. Uma época o vilão é o ovo, outra época o vilão é o trigo, outra época o leite, mas eu acho que o leite é uma coisa realmente muito importante, principalmente nas crianças. E o leite em si ou os ingredientes que se coloca dentro do leite? Na verdade, a proteína do leite. Então, existem algumas frações, caseína, caseinato, lactoalbumina, lactoglobulina, que são todos esses nomezinhos que a mãe vai ter que procurar no alimento e vai ter que ir lá olhar cada ingrediente que tem, esse aqui tem um traço de leite, não pode, meu filho não pode ingerir. Então, a gente orienta que quem tem essa dieta, muitas vezes as crianças precisam até de uma fórmula infantil especial,
que é uma fórmula de aminoácidos ou hidrolisado proteico, que são fórmulas super caras. Uma latinha custa mais ou menos uns R$150 e dura 2 a 3 dias. Então, assim, no final de um mês, você vai ter um custo, né, de tratamento muito alto. Mas, graças a Deus, a Prefeitura de Joinville tem um programa que, quando a criança tem esse diagnóstico de alergia alimentar, não está em aleitamento materno e tem necessidade dessa fórmula infantil, a gente consegue que eles forneçam essa quantidade de latinhas para a mãe poder realmente fazer o tratamento da criança. E fico imaginando que tem muita criança aí com esses problemas, mas que ainda não tem identificado o problema, né? Muitas crianças. E vai sofrer bastante, vai tomar uma série de remédios. E às vezes chega lá no final, é aquela criança que foi irritado até 1 ano de idade, daqui a pouco ela adquire uma tolerância também. Existem 2 tipos de alergia alimentar, né? Uma alergia que é uma alergia mais boazinha, digamos, que não é aquela que tem reações imediatas, mas existe um outro tipo de alergia, que é a alergia mediada por IgE, que são aquelas reações imediatas. Muitas vezes a mãe chega no consultório falando que deu uma mamadeira e ficou com a boca vermelha da criança, porque já ou incha o olho, ou ela começa a fazer chio no peito, faz prurido, que é a coceira. Então, todas essas são reações imediatas que não é pouco frequente também. Vamos recapitular um pouquinho, doutora Juliana, quais são os sintomas de uma criança com alergia? O mais comum no bebê pequeno, então, é aquela criança que tem ou uma dificuldade para evacuar. Às vezes a mãe chega contando para a gente que tem fezes com estrias de sangue, é comum. Ou é aquela criança, o bebezinho, que tem uma constipação, uma dificuldade para evacuar, fica 5, 6 dias sem evacuar e não tem outra causa, porque só mama no peito. É aquela criança muito irritada, irritabilidade é o principal sintoma da alergia alimentar. Bom, mas além dessa criança de colo, você encontra, pela tua experiência aí, crianças já com seus 10, 12, 13 anos sofrendo desse problema. Sofrendo desse problema também, são mais raros. Geralmente, até os 3 anos de idade, essa criança, quando fica com um período sem essa proteína no organismo, ela adquire uma tolerância ao alimento. Então, são poucas as crianças, mas existem aquelas que ficam com uma alergia alimentar até mais tarde, assim. Legal. Olha só quanta informação dentro do campo da saúde. Estamos conversando com a doutora Juliana Pirman. Nós teremos mais um bloco falando sobre pediatria, principalmente dentro da área da gastroenterologia pediátrica, que é a especialidade da doutora Juliana. Daqui a pouquinho nós já voltamos.